O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Bruno, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Hoje é o dia 68 do nosso podcast, O Catecismo em um ano. Estamos lendo a primeira parte do Catecismo, denominado Profissão de Fé, na segunda sessão sobre os símbolos da fé, no capítulo 2, Jesus Cristo. Leremos hoje os números 522 a 530. Os mistérios da infância e da vida oculta de Jesus. A preparação. A vinda do Filho de Deus à Terra é um acontecimento de tal imensidão que Deus quis prepará-lo durante séculos. Ritos e sacrifícios, figuras e símbolos da primeira aliança, tudo ele faz convergir para Cristo. Ele o anuncia pela boca dos profetas que se sucedem em Israel. Desperta, além disso, no coração dos pagãos, a obscura expectativa desta vinda. São João Batista é o precursor imediato do Senhor, enviado para preparar-lhe o caminho. Profeta do Altíssimo, conforme Lucas capítulo 1, versículo 76, ele supera todos os profetas, deles é o último. Inaugura o Evangelho, saúda a vinda de Cristo desde o seio de sua mãe. Encontra sua alegria em ser o amigo do noivo, conforme João capítulo 3, versículo 29, que designa como o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Precedendo a Jesus com o espírito e o poder de Elias. Lucas capítulo 1, versículo 17. Dá testemunho dele por sua pregação, seu batismo de conversão e seu martírio. Ao celebrar cada ano a liturgia do Advento, a Igreja atualiza esta espera do Messias. Comungando com a longa preparação da primeira vinda do Salvador, os fiéis renovam o ardente desejo de sua segunda vinda. Pela celebração da Natividade e do martírio do precursor, a Igreja se une a seu desejo. É necessário que ele cresça e eu diminua. João capítulo 3, versículo 30. O mistério do Natal. Jesus nasceu na humildade de um estábulo, em uma família pobre. As primeiras testemunhas do evento são simples pastores. É nesta pobreza que se manifesta a glória do céu. A Igreja não se cansa de cantar a glória dessa noite. Hoje, a Virgem traz ao mundo o eterno, e a terra oferece uma gruta ao inacessível. Os anjos e os pastores o louvam, e os magos caminham com a estrela. Pois vós nascestes por nós, menino, Deus eterno. Tornar-se criança em relação a Deus é a condição para entrar no reino. Para isso, é preciso nos humilharmos, nos tornarmos pequenos. Mais ainda, é preciso nascer do alto, conforme João capítulo 3, versículo 7. Nascer de Deus, para nos tornarmos filhos de Deus. O mistério do Natal realiza-se em nós, quando Cristo toma forma em nós. O Natal é o mistério deste admirável intercâmbio. O admirabile commercium,
Creator generis humani, anima corpus sumens. De virgine nati dignatus est, et procedens homus sine semini. Largitus est nobis suam deitatem. Admirável intercâmbio, o Criador da humanidade, assumindo corpo e alma, quis nascer de uma virgem. Feito homem sem intervenção do homem, nos doou sua própria divindade. Os mistérios da infância de Jesus. A circuncisão de Jesus, no 8º dia depois de seu nascimento, é sinal de sua inserção na descendência de Abraão, no povo da aliança, de sua submissão à lei, de sua capacitação para o culto de Israel, do qual participará durante toda a sua vida. Este sinal prefigura a circuncisão de Cristo, que é o batismo. A Epifania é a manifestação de Jesus como Messias de Israel, Filho de Deus e Salvador do mundo. Juntamente com o batismo de Jesus no Jordão e com as bodas de Caná, ele celebra a adoração de Jesus pelos magos, vindos do Oriente. Nesses magos, representantes das religiões pagãs adjacentes, o Evangelho vê as primícias das nações que acolhem a boa nova da salvação pela encarnação. A vinda dos magos a Jerusalém para adorar ao Rei dos Judeus mostra que eles procuram em Israel a luz messiânica da estrela de Davi, aquele que será o Rei das Nações. Sua vinda significa que os pagãos só podem reconhecer Jesus e adorá-lo como Filho de Deus e Salvador do mundo, voltando-se para os judeus, recebendo deles sua promessa messiânica, tal como está contida no Antigo Testamento. A Epifania manifesta que a plenitude dos pagãos entra na família dos patriarcas e adquire o privilégio do povo eleito. A apresentação de Jesus no templo o mostra como primogênito pertencente ao Senhor. Com Simeão e Ana, é toda a espera de Israel que vem ao encontro de seu Salvador. A tradição bizantina designa como o termo encontro tal acontecimento. Jesus é reconhecido como o Messias tão esperado, luz das nações e glória de Israel, mas é também sinal de contradição. A espada de dor, predita a Maria, anuncia esta outra oblação, perfeita e única, da cruz, que dará a salvação que Deus preparou diante de todos os povos. A fuga para o Egito e o massacre dos inocentes manifestam a oposição das trevas à luz. Ela veio para o que era seu, mas os seus não a acolheram. João capítulo 1, versículo 11. Toda a vida de Cristo estará sob o signo da perseguição. Os seus compartilham com ele esta perseguição. Sua volta do Egito lembra o Êxodo e apresenta Jesus como o libertador definitivo. Como comentário adicional para o dia de hoje, ouviremos o discurso do Papa São João Paulo II na audiência geral de quarta-feira, 11 de dezembro de 1996. A apresentação de Jesus no templo. No episódio da apresentação de Jesus no templo, São Lucas sublinha o destino messiânico de Jesus. Segundo o texto lucano, o objetivo imediato da viagem da Sagrada Família de Belém a Jerusalém é o cumprimento da lei. Quando se cumpriram os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram Jesus a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E oferecer como sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, conforme o que está dito em a lei do Senhor. Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 24. Com este gesto,
Maria e José manifestam seu propósito de obedecer fielmente à vontade de Deus, rejeitando toda forma de privilégio. A sua peregrinação ao Templo de Jerusalém assume o significado de uma consagração a Deus no lugar da sua presença. Maria, obrigada pela sua pobreza a oferecer rolas ou pombos, entrega de fato o verdadeiro Cordeiro que redimirá a humanidade, antecipando com o seu gesto o que tinha sido prefigurado nas oferendas rituais da antiga lei. Enquanto a lei exigia a purificação somente da mãe após o parto, Lucas fala dos dias da purificação deles. Lucas, capítulo 2, versículo 22. Talvez com a intenção de indicar ao mesmo tempo as prescrições referentes à mãe e ao seu filho primogênito. A expressão purificação pode nos surpreender, pois se refere a uma mãe que, por graça singular, pôde ser imaculada desde o primeiro momento de sua existência, e a um menino totalmente santo. Entretanto, é preciso lembrar que não se tratava de purificar a consciência de alguma mancha de pecado, mas apenas de recuperar a pureza ritual, que, segundo as ideias da época, era afetada pelo simples fato do parto, sem que houvesse culpa de nenhum tipo. O evangelista aproveita a ocasião para sublinhar o vínculo especial que existe entre Jesus como primogênito, Lucas capítulo 2, versículos 7 e 23, e a santidade de Deus, assim como para indicar o espírito de humildade na oferta que impulsionou Maria e José. Com efeito, o par de rolas ou 2 pombinhos era a oferta dos pobres, conforme Levítico capítulo 12, versículo 8. No templo, José e Maria encontram Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Lucas capítulo 2, versículo 25. A narrativa lucana nada diz sobre seu passado e o serviço que ele realiza no templo. Ele fala de um homem profundamente religioso, que cultiva grandes desejos em seu coração e espera o Messias, o Consolador de Israel. Com efeito, o Espírito Santo estava nele, Lucas capítulo 2, versículo 25, e foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria até que visse o Messias do Senhor. Lucas capítulo 2, versículo 26. Simeão convida-nos a contemplar a ação misericordiosa de Deus, que derrama o Espírito sobre os seus fiéis para realizar o misterioso projeto de amor. Simeão, modelo do homem que se abre à ação de Deus, movido pelo Espírito, conforme Lucas capítulo 2, versículo 27, dirige-se ao templo, onde encontra Jesus, José e Maria. Tomando o menino nos braços, bendiz a Deus. Agora, Senhor, segundo a tua palavra, podes deixar ir em paz o teu servo. Lucas capítulo 2, versículo 29. Simeão, expressão do Antigo Testamento, experimenta a alegria do encontro com o Messias e sente que alcançou a finalidade da sua existência. Portanto, ele diz ao Altíssimo que pode deixá-lo ir para a paz da vida após a morte. No episódio da apresentação você pode ver o encontro da esperança de Israel com o Messias. Pode-se descobrir nele também um sinal profético do encontro do homem com Cristo. O Espírito Santo torna-o possível, despertando no coração do homem o desejo desse encontro salvífico e favorecendo a sua realização. E não podemos esquecer o papel de Maria, que entrega o menino ao santo ancião Simeão. Pela vontade de Deus, é a mãe que dá Jesus aos homens. Ao revelar o futuro do Salvador, Simeão refere-se à profecia do servo, enviado ao povo eleito e às nações. O Senhor lhe diz: Eu te formei e te destinei para ser a aliança do povo e a luz das nações. Isaías 42, versículo 6. E ainda, é pouco que sejas meu servo, a fim de ressuscitar as tribos de Jacó e trazer de volta
os preservados de Israel. Vou fazer de ti uma luz para as nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Isaías capítulo 49, versículo 6. Em seu canto, Simeão muda completamente a perspectiva, enfatizando o universalismo da missão de Jesus. Meus olhos viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para iluminar os gentios e glória do teu povo Israel. Lucas capítulo 2, versículos 30 a 32. Como não se surpreender com essas palavras? Seu pai e sua mãe ficaram maravilhados com o que se dizia dele. Lucas capítulo 2, versículo 33. Mas José e Maria, com essa experiência, compreendem mais claramente a importância do seu gesto de oferta. No Templo de Jerusalém, apresentam aquele que, sendo a glória do seu povo, é também a salvação de toda a humanidade. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!